Sejam bem-vindos a mais um podcast do Saúde em Foco. Eu sou Ernesto Loureiro, dentista com foco em odontologia miofuncional, e hoje nós temos uma convidada muito especial que tem feito a diferença na vida de crianças e jovens por meio do esporte. Verônica Nolasco, fundadora do Instituto Semente do Esporte. Verônica, é um prazer te receber aqui. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço pelo convite. Então, vamos lá. Verônica, o Instituto tem transformado a vida de muitos jovens por meio de natação, tênis, entre outros esportes e atividades. Como esses projetos funcionam na prática e qual o perfil das crianças e adolescentes que vocês atendem? Então, os projetos funcionam da seguinte maneira: a gente estuda a demanda de uma comunidade, cria um projeto voltado para aquele público ali, e aí a gente vai em busca de captação de recursos, que pode ser via lei de incentivo, via patrocínio, via doações e múltiplas outras fontes de financiamento, de formas de financiamento. E aí, depois disso, a gente convida a comunidade a participar. O público que vem, que a gente dá prioridade absoluta é as pessoas que têm, uma situação de vulnerabilidade social maior, para a gente poder justamente abraçar esse público e melhorar a condição social de todos nós. Bacana. Sabemos que o esporte vai além da atividade física. Ele também promove disciplina, autoestima e foco. Que tipo de impacto emocional e social você testemunhou nesses jovens ao longo desses anos? Então, o esporte promove disciplina. A partir do momento que você tem uma atividade esportiva para fazer, você tem um dia para fazer, ou 2 ou 3, o horário específico, o material que você vai levar para aquela atividade, o seu uniforme, ou seja, os seus compromissos com aquela atividade. A partir do momento que você tem esse compromisso e que você consegue manter a sua frequência regular dentro desse compromisso, você começa a ter o quê? O seu desenvolvimento de disciplina. E à medida que você desenvolve isso, você consegue melhorar os seus resultados e você começa a ver que o teu desempenho está melhorando, que você está conseguindo aprender mais e se desenvolver melhor. E isso vai gerando mais foco em você, porque você tem interesse em melhorar cada vez mais. E o público que a gente recebe, como eu disse, são as pessoas em mais situação de vulnerabilidade. Agora, se a gente tiver vagas abertas e não tiver ninguém para preencher, lógico que a gente recebe a toda a sociedade, afinal de contas, inclusão é para todos. Um ponto aí que você falou de comunidades com vulnerabilidade social, como vocês lidam com os desafios de infraestrutura, apoio familiar e a continuidade no esporte? Então, com relação à infraestrutura, existem 2 possibilidades ou 3. A gente se o espaço da comunidade tiver uma infraestrutura, lógico que a gente pode usar isso. Se não tiver uma infraestrutura, a gente aluga um espaço, seja clube, ou seja uma seção de espaço de uso de espaço, que a gente possa ter, para que a gente possa desenvolver as atividades propostas pelo projeto. E com relação aos pais, a gente costuma trabalhar com dinamizadores comunitários, que são pessoas que conhecem as comunidades e que vão de casa em casa e que conversam com as famílias, apresentam as ideias do projeto e apresentando essas ideias, eh, a gente tem a oportunidade de por meio do dinamizador, ficar sabendo se quais as dúvidas e interesses melhorados dessa família, para a gente melhorar a entrega que a gente faz. Você falou que muitas crianças chegam no instituto com dificuldades motoras ou de atenção. Você já percebeu alguma relação entre essas questões e a respiração nessas crianças e o desempenho delas no esporte? Então, a respiração é fundamental em tudo na vida, para a saúde de uma maneira geral. No esporte, especialmente, porque você está fazendo um esforço físico, uma atividade prolongada e você precisa estar com o seu organismo bem oxigenado. E para que ele esteja bem oxigenado, você precisa ter uma respiração correta e adequada. Precisa respirar pelo nariz, né? Isso Precisa aí é respirar pelo exatamente a nariz, minha área de inspirar trabalho. pelo nariz e expirar Expirar pelo pelo nariz. nariz, isso mesmo. Na natação, o controle respiratório é parte essencial, né? Como vocês trabalham isso nas aulas e como você enxerga
a evolução das crianças nesse aspecto? Então, na natação, a primeira fase de aprendizado é a adaptação ao meio aquático. E nessa fase de adaptação, a respiração é a que vem em primeiro lugar, é a mais importante. Então você vai o professor vai ter lá a metodologia, e a grande parte das metodologias de aprendizado na respiração na água é você justamente motivar a criança por brincadeiras educativas a mergulhar, a fazer borbolha, por exemplo, a soprar uma árvore, as folhas até balançar as folhas, e depois soprar dentro d'água com mais força do que soprou para balançar as folhas da árvore. Você jogar brinquedos coloridos na água, pedir para separar cor, número, Uhum. letra, forma. Existem milhares de formas de você dar à criança a oportunidade de vivenciar o meio aquático e se habituar dominando a respiração nesse ambiente. Deixa eu só fazer um parênteses aí, porque a respiração é a minha área de atuação. É claro que quando você está nadando, você não está respirando corretamente, porque o processo de natação você precisa de respirar pela boca, né, e expirar pelo nariz. É ver não, a Então, gente expira pela boca e pelo nariz. expira pela exatamente. Então, o que acontece? Tem sempre alguém que me pergunta: "Ah, mas então eu vou ter que fazer isso?" É claro que não. Quando você está nadando, você vai respirar da maneira adequada para você nadar. Quando você está jogando bola, eventualmente você vai respirar pela boca, porque você precisa de um volume maior de oxigênio, precisa de um Exatamente, volume maior de ar. Agora, você não nada 24 horas por dia, nem joga bola 24 horas por dia, né, você nada em períodos durante o dia. No período que você não está fazendo uma atividade física que tem um esforço muito grande, você precisa aprender a respirar corretamente, para quando você for fazer uma atividade física de esforço, você tem um melhor rendimento. A gente trabalha com para melhorar a performance de atleta de alto rendimento, que o trabalho é só isso, é ensinar a pessoa a respirar corretamente, obviamente quando ele não está competindo, né. Só dormindo ele fica em média 8 horas por dia dormindo, e nesse tempo ele tem que respirar corretamente, né. exatamente. Desculpa, interrompi você. Vamos tem uma outra aqui bacana, no tênis, nós temos explosão, foco e controle emocional, importantésimo, eu joguei tênis e sei disso. Tênis é um jogo mental, acima de qualquer coisa. A respiração também ajuda nesse autocontrole. Você já viu o esporte ajudar crianças mais ansiosas ou impulsivas? Então, com certeza. Especialmente porque a prática desportiva, ela te promove a produção de hormônios que te dão mais serenidade e bem-estar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, também tem a questão respiratória, no caso do tênis, numa explosão, você tem que estar muito bem oxigenado para você fazer um movimento forte e assertivo, na direção que você quer fazer. Então, por exemplo, a gente tem o diafragma, que é um músculo que divide o abdômen e o tórax. Quando você vai inspirar, você tem que você vai contrair o diafragma, vai expandir o abdômen, e aí você vai aumentar com isso o tamanho da sua caixa torácica. E vai sobrar bastante espaço para encher os seus pulmões, e com essa inspiração que você faz, você consegue oxigenar bem o seu sangue, que vai oxigenar o seu cérebro e sua musculatura. Então, fundamental que você saiba respirar e que você tenha uma boa condição respiratória, para que você possa ter um bom rendimento, tanto a nível de saúde quanto a nível de prática esportiva. Você falou uma coisa aí que é muito interessante, né. A gente a maioria grande maioria das pessoas tem uma ideia de que quando pedem respira forte, a pessoa faz assim, levanta o ombro. Quando você levanta o ombro, você levanta o diafragma, então na realidade você diminui a capacidade volumétrica do pulmão. O que você falou é mais para a verdade. Para você aumentar, usar a maior capacidade volumétrica possível do pulmão, você tem que contrair o diafragma, abaixar o diafragma, e com isso a barriga dá uma saidinha, né, você bota a mão na barriga e vê que ela tende a dar uma saidinha, porque você abaixou o diafragma. Com isso, você utiliza a capacidade volumétrica total que você consegue. É isso mesmo. E não levantar o ombro e encher o peito levantando o ombro. Bom, estou me metendo muito aqui. O esporte oferece uma chance de ouro
para observar padrões respiratórios. Vocês recebem algum tipo de apoio multidisciplinar para atender casos mais complexos, como apneia de sono ou ronco em crianças? Então, agora eu que vou te responder, Ernesto. Eu que vou te responder. A gente não faz isso, mas a gente está fazendo, aí vale falar para todo mundo, uma parceria com o doutor Ernesto Loureiro, que agora está me entrevistando, e justamente com o objetivo de incluir essa oferta multidisciplinar nos nossos projetos, onde as crianças vão ser avaliadas e a partir dessa avaliação, a gente vai ver como pode proceder para melhorar o desempenho de cada um na área de respiração, por meio do equilíbrio dos ossos e dos músculos da face. Deixa eu fazer só mais um parênteses aqui, depois eu prometo que eu não te interrompo mais. Respirar corretamente é uma coisa muito fácil de fazer, muito fácil. O problema é que basicamente desde o nascimento acontecem coisas que levam você a respirar pela boca. Então você para mudar essa maneira de respirar que está mecanizado, você não pensa para respirar, como não pensa para engolir, como não pensa para fazer uma opção de coisa. Então para você mudar isso e fazer o teu cérebro entender que ele precisa respirar de outra maneira, é muito fácil, mas é muito chato, entendeu? Porque você tem que ter muita consistência e muita vontade. Mudar qualquer hábito é difícil, né? É Mudar verdade. hábito de respirar, que literalmente você faz desde o minuto que você nasceu, é talvez o hábito mais difícil que tem de mudar. Mas a gente tem conseguido resultados muito bons de mudança de padrão respiratório. E com isso melhora muito a qualidade de vida, né? Melhora a performance de atleta de alto rendimento e melhora qualidade de vida de atleta de baixo rendimento, de sedentário, de todo mundo, porque se você respira direito, como você já falou várias vezes aí, você melhora a oxigenação, você tem mais energia, enfim, tudo funciona melhor, tá? E eu prometo que eu vou ajudar vocês sim, vou dizer isso como eu adoro isso e quero fazer, né? Porque as pessoas não sabem. A Organização Mundial da Saúde diz que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo têm problemas de sono e problemas respiratórios e 2/3 nem sabem que tem. Então, o meu trabalho é simplesmente divulgar para as pessoas que existe isso. E é simples de fazer. Não precisa de fazer, né, um tratamento carésimo, nem com equipamentos sofisticadésimo, não. Precisa aprender você a respirar direito, só isso, mais nada. Perfeito. Prometo que eu não interrompo mais. Você acredita que ao integrar saúde bucal e respiração com o esporte, podemos potencializar ainda mais o desenvolvimento integral dessas crianças? Com certeza, a saúde começa pela boca. Uma frase bem antiga e muito conhecida da maioria de todos de nós. Então, se começa pela boca e integrar a saúde, a higiene, a composição músculo-esquelética, integrar a respiração a uma prática esportiva é muito benéfico e necessário. Isso aí. Saúde bucal é essencial. Respirar melhor é viver melhor. Verônica, olhando para o futuro, qual é o seu maior sonho para o Instituto Semente do Esporte e para as crianças que passam por ele? Para o Instituto Semente do Esporte, o meu maior sonho é que ele consiga multiplicar as suas ações pela maior área geográfica do território nacional. E para as crianças que passarem por ele, que elas nunca se esqueçam dos bons aprendizados, dos bons ensinamentos, das boas companhias que elas conquistaram durante essas atividades, nos nossos projetos. Então, Verônica, agora que a gente terminou a parte formal das perguntas que a produção preparou, né, vamos conversar aqui um pouquinho. Eu tenho interesse em saber quais são os projetos do Semente e aonde que você espera me incluir nesses projetos. Então, os projetos do Semente do Esporte são um projeto de capacitação de técnicos de natação, de professores de natação, que cujo objetivo é melhorar o ensino e as metodologias que eles aplicam para as crianças em academias, em clubes, em projetos sociais. Eh, o outro projeto de natação que está em fase de captação de recursos, aprovação e captação de recursos, que podem ser via patrocínio ou lei de incentivo, é o projeto de tênis, que é proposto para o Parque Olímpico, onde você já está
incluído o seu serviço de avaliar as crianças e os adolescentes e identificar quais as demandas que cada um deles tem, no sentido de posicionamento músculo-esquelético da face. O terceiro Você não projeto. acha que seria desculpa te Perdão. interromper. Não, pode Você não falar. acha que seria interessante, né, além de avaliar as crianças propriamente dito, porque na realidade a gente precisa trabalhar com formador de opinião, entendeu? Se eu trabalho com aluno final, é uma coisa. Eu vou trabalhar com, sei lá, eu tenho um limite de atendimento, né? Agora, se eu trabalho com quem dá aula, né, se eu trabalhar, um professor dá aula para 60 alunos. Se eu consigo trabalhar com 60 alunos, não sei, né? Estou pensando. Mas se eu dou aula para 60 professores, esses 60 professores vão trabalhar com 3.600 alunos. Então é melhor eu ensinar os professores a respirarem corretamente. Aliás, o professor de educação física adora mandar encher o peito, fazendo assim com o ombro e diminuindo a capacidade volumétrica do pulmão, né? E adoram dizer, inspira pelo nariz e expira pela boca. Está errado. Você tem que inspirar pelo nariz e expirar pelo nariz. Por quê? Quando você inspira pelo nariz, os cílios que tem ao longo do trajeto filtram todas as impurezas, micro-organismos que tem no ar. Se você não expira pelo nariz, eles ficam morando no seu nariz, né? E vão provocar rinite, sinusite, um monte de ite por causa disso. Então, tem que inspirar e expirar pelo nariz. Gente, é claro, eu estou falando na respiração normal. Eu não estou falando em atividade física intensa, né? Que aí vale tudo. Você abre a boca, respira, você precisa de ar. Então você vai botar para dentro o que der, né? De qualquer maneira. Mas volto a dizer, como eu falei na outra parte, ninguém joga bola, nem ninguém joga tênis 24 horas por dia, né? Então, o que você acha disso? É claro, vai ser bacana, vai ser legal avaliar as crianças, inclusive, avaliar a criança é legal, porque o problema de respiração, se deixar eu falar, eu vou falar, me interrompe, hein? O problema de respiração em criança, quando ela respira pela boca, ela gera uma série de adaptações corporais que é mais difícil ver isso em adulto, porque ao longo da vida, né, o corpo vai se arrumando, mas na criança é impressionante. Criança que respira pela boca, você olha para ela, ela tem o ombro curvado assim para frente, quadril girado para fora, hiperextensão do joelho e pé 10 para as duas. Mas é de livro isso, entendeu? Então é muito fácil trabalhar com criança de ver isso por causa disso, o que é um pouco mais difícil em adulto. Mas trabalhar com treinador é legal para ele aprender a respirar direito e ele passar isso para quem ele tiver contato. Ernesto, não tem o menor problema você fazer esse trabalho com os treinadores também, com os professores. Nada, ao contrário, maior número de pessoas vai ser beneficiada pelo Exatamente, seu é. trabalho. Hum. E as crianças eu considero que seja relevante, porque você já consegue oferecer um caminho de correção para aqueles que tenham algum problema e que possam facilitar a respiração. Por exemplo, é muito comum, que uma criança vá fazer natação porque ela tem asma ou tem bronquite. Uhum. Por quê? Quando ela faz natação, como você falou, na natação você tem que inspirar pela boca. Sim, porque você está com a boca quase dentro Dentro d'água, d'água. está no cavado da onda, você não tem espaço para respirar de outra maneira. Hum. O seu nariz vai estar cheio de água também caindo, não tem como. Mas você vai respirar inspirar pela boca e vai expirar pelo nariz e pela boca. Quando você faz essa expiração, que é muito mais forte na água, por quê? Porque a expiração na água, Tem que vencer a você resistência vence a da água. resistência, exatamente. Ela é muito mais densa que o ar. Então, ela força a sua toda a sua estrutura de brônquios e vasos respiratórios a se alargarem, porque eles estão trabalhando mais intensamente. Quando eles se alargam, não quer dizer que a criança vai deixar de ter a secreção que ela tem, que provoca É. a faringite ou a laringite, mas ela vai a a bronquite ou a asma, mas ela vai ter o quê? Um vaso alargado
onde vai ter espaço tanto para a secreção quanto para o ar que passa. sim. Então ela passa a respirar melhor. E aí vêm as outras questões que, pela parte de respiração orofacial, você pode melhorar mais ainda. Então, acho muito E válido você está falando, abraçar todo o público que possa ser alcançado nesse contexto. as pessoas tendem a achar que o problema é quando você inspira, né? Na realidade, o problema é quando você expira mal, né? Quando você não esvazia os brônquios, o pulmão Os pulmões. completamente. É. Quem tem DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, né, o problema não é ele não consegue, o problema não é que ele não consegue inspirar, o problema é que ele não consegue esvaziar o pulmão corretamente. E o esvaziamento dos pulmões é fundamental para a Fundamental, saúde, até porque quando você esvazia totalmente os pulmões, a inspiração já vem naturalmente, exatamente. porque eles são vazios, eles precisam de ar, eles mesmos Sim, providenciam. mas aí fala do projeto do tênis agora. Então, o projeto do tênis é um projeto que a gente, cria uma metodologia toda especial, muito carinhosamente elaborada e muito tecnicamente A também, partir de que quantos anos as a crianças? partir de 6 anos Hum. até os 17. E esse projeto ele vem junto com um aplicativo. E esse aplicativo ele vai a ideia desse a ideia não, o aplicativo, a finalidade dele é medir a avaliação de impacto que as atividades do projeto vão causar em cada uma dessas crianças. Então ele identifica desde o a família da criança, a escolaridade, a peso, altura, e ele vai medindo todas as capacidades físicas daquele indivíduo. Ele vai medir flexibilidade, ele vai medir estrutura, física de desempenho para cada atividade. E dentro desse aplicativo, ele também ele está vinculado às 4 metas do milênio, que são saúde e bem-estar, redução das desigualdades, igualdade de gênero e educação de qualidade. E, além disso, as metas, os pilares do projeto, que são os pilares de educação da Unesco, que são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, dentro de tudo isso está contextualizado dentro do aplicativo e vai dar para a gente uma avaliação de impacto bem significativa. Então é um projeto que a gente está tendo muito carinho Já e começou ou ainda vai começar? não, a gente está Está aprovando ele e captando por captando recurso. patrocínio. A gente tem reunião, Gente, tem que a patrocinar o Semente do Esporte, hein. a gente tem que patrocinar esse Como é que a projeto gente de faz para tênis. patrocinar o Semente? Pode falar Quais são os comigo. só? Só tem essa maneira? Sim. Não, não tem outra maneira não, eu estou perguntando para facilitar. Sim, porque se ele já tivesse aprovado, se alguém conhecia uma maneira de aprovar, acelerar a aprovação dele via Quem? lei de Quem poderia incentivo, te ajudar nisso? pessoas que trabalhem com a Secretaria Estadual de Esporte, Esporte, Secretaria Municipal de Esporte, Ministério do Esporte. tá. Se a gente aprovar por aí, é muito mais rápido a gente conseguir a captação. E a ideia é trabalhar com quantas crianças no total? São 1.120 crianças. Já tem essas crianças, cadastradas ou ainda está em processo de cadastramento? Elas são convidadas nas escolas públicas, elas recebem uma oficina de tênis. E aí, a cada 50 crianças, todos recebem um convite, e aí eles vão ao Parque Olímpico para serem selecionados e ficam lá, e vão para passar a participar lá. Deve ter muito professor de tênis então, né? Para trabalhar com 1.120 Nós alunos? temos 20 professores nesse projeto, é porque são vários horários ao longo do dia, Sim, são 2 aulas por semana para cada turma. 20 professores. Esses professores seria bom eu explicar para eles como é que respira, né? Para eles replicarem isso com A os gente alunos. faz uma agenda, um calendário, toda a nossa equipe de trabalho é capacitada para o trabalho que tem que desenvolver. Uhum. E a gente pode incluir nesses dias de capacitação o seu trabalho O treinamento para paralelo. eles. Isso. Isso é que é legal, porque eu faço um trabalho de formiguinha, né, no consultório particular, porque
eu atendo uma, 2, 3, 4, 5 pessoas. Se eu conseguir fazer isso com 20 professores que atendem 1.120 crianças, eu vou estar atingindo um número muito maior de pessoas. Exatamente. Aí, a partir do momento se você quiser fazer isso, nós também temos o projeto de capacitação de professores de natação, o seu trabalho pode Sim, abraçar esse pessoal também, sim, essa com equipe toda. certeza. E nós temos um projeto que é um documentário com os melhores profissionais do esporte, que a gente pretende nosso objetivo é deixar como legado para as novas gerações que estão chegando, tanto professores de educação física, treinadores e atletas, a filosofia, a metodologia dos grandes profissionais, quais os problemas que eles encontraram, as soluções que eles deram, as inovações que eles propuseram. Deixa eu te interromper aqui. Você estava falando, eu estava pensando numa coisa que é o seguinte: esperar é tão importante que tem vários artigos científicos, não sou eu que estou falando isso, né? Eu só estou replicando um conhecimento que já existe. Eu faço esse trabalho, eu estou trabalhando com uma assessoria de corrida, chama VA Assessoria de Corridas. Eles têm, se eu não me engano, são 50 e poucos alunos, que o trabalho é exatamente melhorar a respiração para eles melhorarem o rendimento atlético deles, né? Não são atletas, né? São tudo, é tudo 40 a mais, né? Mas assim, eu já trabalhei com atleta. Trabalhei não, trabalho. Estou trabalhando com atleta para melhorar a performance deles e a gente tem artigos que mostram que em provas de longa duração, meia maratona para cima, mais de 21 quilômetros, ou de ciclismo também, provas longas, você consegue melhorar o tempo em 12 minutos. Muita É coisa. óbvio que eu não estou falando dos quenianos nem dos etíopes que correm maratona em 2 horas e 3 minutos. Esses caras não precisam fazer mais nada, né? Só se instalar um foguete atrás deles. Agora, uma coisa que eu reparei e eu tenho falado nas palestras que eu dou é que todo mundo que gosta de correr, no início, corre de boca aberta. Todos, né? Aí tem dor na barriga. Olhem os quenianos correndo. Os caras da maratona que chegam lá em primeiro, todos de boca fechada. Não tem nenhum correndo de boca aberta. Por quê? Eles inspiram e expiram pelo nariz, né? Numa prova longa, você precisa respirar. É claro que numa corrida de sprint, uma corrida de 100 metros, o cara respira uma vez. Uma vez. Ele inspira uma vez só. Ele sai do bloco de partida, ele respira antes de sair, mais ou menos com 50 metros, ele inspira de novo e acaba a corrida. Porque é uma prova de explosão, não é uma prova de De resistência. Então, velocidade. ele não é de velocidade. Então, a respiração é importante como ele respira no resto do dia, né? Para na hora que ele for sair, na hora que ele inspirar, ele oxigenar o melhor possível o organismo dele para ele ter o rendimento. Dizem que o Perfeitamente. Usain Bolt, isso eu não sei, eu estou falando, eu não tenho comprovação disso, estou falando que a gente ouve aí na Rádio Corredor, mas dizem que o Usain Bolt tem uma capacidade volumétrica pulmonar absurda. Não é à Ele toa, correu aqui nos Jogos não é à Olímpicos. toa que o Eu cara ganhou assisti. 3 medalhas de ouro seguidas, né, em 3 Olimpíadas seguidas, né? Então, diz que o cara é um espanto biomecânico, porque ele biomecanicamente, ele não era para ser um corredor de velocidade. Ele é muito grande, muito alto, né? Enfim, tem um quadril lá com uma forma. Aí aqueles caras de biomecânica Mas ele que tem inventam. uma capacidade Mas esquelética ele gigante. pois Aí é é, né? músculo Então, esquelético. e respira muito. E, como eu digo, respirar melhor e viver melhor. Não, vamos fazer. Eu estou à disposição para ajudar no que for preciso, no que for necessário. Enfim, Existe, além enfim, disso, existe um universo de pessoas. Olha só, segundo lá a última pesquisa do IBGE de 2015 sobre prática de atividade esportiva, nós temos um número de mais de 15, não, pessoas com mais de 15 anos, 91 milhões de pessoas nunca praticaram atividade física. Olha o tamanho é, do trabalho que se pode fazer.
que se tem para fazer, nem é que se pode, é que se tem para fazer. Porque mesmo que a pessoa diga: "Ah, mas e se eu não quiser praticar atividade física?". Não é uma questão obrigatória, mas é uma questão de saúde, e saúde todo mundo quer ter. É vital, né? A gente sabe que à medida que você envelhece, você perde quantidade de massa muscular, né? Você perde músculo, perde massa magra, perde qualidade também, né? O músculo fica mais hipotônico, fica mais flácido, Você perde massa né? muscular a partir dos 30 anos. Exatamente. Você começa a perder 0,5% de massa por ano, né? Aí a Ou partir seja, dos 50, ou você trabalha no sentido oposto, ou você vai acabar, é uma questão de escolha, musculação com comprometimentos que você poderia evitar. musculação é essencial, né? Inclusive tem vários estudos que comprovando que você diminui a probabilidade de Alzheimer quando você tem musculatura na perna bem Bem músculo, né, bem desenvolvida. desenvolvido. Agora eu vou puxar a brasa para minha sardinha e vou dizer o seguinte: as pessoas esquecem, né, que a orofaringe, essa região aqui toda, boca, língua, assoalho da boca, isso é tudo músculo. Isso tem que ser É. trabalhado da mesma maneira. Tem que fazer musculação. Mas como fazer musculação na orofaringe? Existe um dispositivo que é específico para você trabalhar esses músculos. Você faz 6 minutos de manhã, 6 minutos de noite e você vai. Qual é o problema do idoso quando ele começa a envelhecer? Começa a engasgar, começa a ter dificuldade de engolir, às vezes de falar, e às vezes fala e começa a sair aquelas gotinhas de saliva quando ele fala, né? Cuspindo nos outros, na realidade, é isso que ele está fazendo. Por quê? Porque a musculatura está menor, tem menos músculo e mais flácido. Então ele tem que trabalhar essa musculatura, melhorar deglutição, melhorar, parar de engasgar tanto, melhorar fonação, inclusive, melhora. Enfim, é um dispositivo relativamente novo, foi lançado no mercado há um ano e pouco, mais ou menos, mas é muito eficiente. Eu, pessoalmente, estou usando há um ano e posso dizer que faz diferença, né? Então, eu diria que é, da mesma maneira como é essencial você fazer musculação para o quadríceps e para o bíceps, é essencial você fazer musculação para o faringe. E é essencial que a gente cuide da saúde como um todo, Sim? em todos os contextos, né. Eu estava lendo agora no LinkedIn, hoje de manhã, que a gente foi uma geração, o século XX foi a primeira geração que teve a adolescência, né. Essa que foi a divisão entre a infância e a juventude, a fase adulta. E agora a gente está vivendo a época da sexalescência, que são os sexagenários que não se sentem sexagenários, que não querem ficar envelhecidos, que querem continuar uma vida como sempre tiveram, É. e que isso faz muito bem. Muitos não trabalham, preferem viajar, usufruir do que fizeram ao longo da vida, do que conquistaram. Muitos continuam no mercado de trabalho porque gostam, porque querem, porque curtem, porque precisam, mas todo mundo ativo e participando. Então, a gente até convida todo mundo a se integrar nessa onda de de prolongamento da saúde e do bem-estar na vida com mais tempo de idade, mas não necessariamente velhos e acabados. Então vamos lá, Verdade. convidamos a todos a participar. Em qualquer faixa de renda, isso é fundamental. E se você não tem uma situação financeira boa, mas tem interesse em fazer isso, apoie projetos sociais, mesmo que você não possa apoiar financeiramente, apoie a difusão deles, apoie o crescimento deles, apoie o desenvolvimento deles, para que a sociedade possa ser muito mais beneficiada do que tem sido. Verônica, quero te dizer o seguinte: foi um privilégio conhecer mais de perto você e o trabalho transformador que você realiza no Semente. Hoje ficou claro como o esporte é uma poderosa ferramenta de inclusão social e desenvolvimento humano, e como ele pode e deve caminhar junto com a saúde, especialmente na parte respiratória. A respiração é o ponto de partida para o foco, energia e bem-estar de qualquer pessoa.
Quando cuidamos dela desde cedo, potencializamos não só a performance esportiva, mas a vida como um todo, qualidade de vida como um todo. Eu espero que mais iniciativas como a do Instituto Sementes do Esporte possam florescer e que a gente continue unindo forças entre as áreas da saúde e do esporte para construir um futuro melhor. Muito obrigado. Eu queria que você desse agora as suas considerações finais para a gente poder terminar. Eu quero agradecer o convite que você me fez. Quero agradecer a parceria que você concordou em fazer, agradecer por toda a equipe que trabalha com a gente na produção desse podcast para falar para as pessoas dos nossos projetos e das nossas propostas de contribuição para a melhoria do mundo. E agradecer a todos que estão nos ouvindo especialmente. Obrigada. Então, com isso, eu quero novamente agradecer a Verônica pela presença dela e a e a Quatro Capitães Hub pelo espaço que proporciona esse podcast e pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like, clicar no sininho e assistir as nossas publicações que são feitas com muito carinho para vocês melhorarem a qualidade de vida de vocês. Um abraço e até o próximo podcast.